Boa noite, minhas fabulosas! Vamos lá fazer mais uma live valer a pena do início ao fim. Essa live tá orada e vai ser uma bênção em nome de Jesus para que o nosso Pai seja exaltado. Vai ser naquele estilo pronto falei, direcionado para as mulheres. O tema é como ter coragem para romper com relacionamentos que não agregam valor à sua vida. Então, assim, os homens que não forem fabulosos ainda, pode ser que se aborreçam comigo, mas eu não tô aqui para agradar todo mundo. Eu tô aqui para cumprir a minha missão. Eu tô aqui para falar para vocês aquilo que é importante. Ajudar vocês a se superarem, desenvolverem a alta performance feminina. Eu vou usar alguns exemplos da minha vida para te conscientizar. Por que eu gosto de usar os exemplos da minha vida? Porque eu falo de codependência e de superação para atingir a alta performance, certo? E eu sou essa pessoa que fez esse caminho. Eu sou uma ex-codependente que se superou e que hoje vive em alta performance. Então eu tenho muita história para contar. E cada vez que eu conto as minhas histórias, que eu conto os meus perrengues, o que acontece? Se identificam, param para pensar, aprendem com os meus erros. Então eu nunca vou deixar de falar algo que eu acredito que vai te ajudar só porque eu tô com vergonha, porque eu não quero me expor. Eu vou falar, eu sempre vou falar. Só que aí eu me dou o direito de não deixar aqui gravada para qualquer pessoa que chega depois e quer assistir. Todas as lives que eu tô fazendo dia de terça e quinta, toda terça e quinta vai ter live. Todas essas lives, elas serão temas como esse, temas que vocês estão sugerindo, temas que realmente vão mexer com as estruturas. Então não ficarão salvas. O que vai acontecer é, eu salvo no meu celular, as lives vão para edição, ela completa, editada, vai lá para a área de membros do Mulheres que se Superam, para que as alunas do curso Mulheres que se Superam possam ter acesso. E as mulheres que estão participando da Semana da Mulher Fabulosa, que já se inscreveram e estão no grupo, recebem um resumo em PDF, tá bom? É dessa forma que vai ficar funcionando. Tema de hoje: como ter coragem para romper com os relacionamentos que não agregam valor para a sua vida. Se você que está aqui ainda não me conhece, eu me chamo Helen Kitty, sou coach e mentora de alta performance feminina e estou aqui para te ajudar a superar tudo aquilo que está atrapalhando a tua alta performance, tudo aquilo que está atrapalhando a realização dos teus sonhos, o alcance dos teus objetivos e, inclusive, te ajudar a superar a codependência, que na minha forma de pensar é a raiz de todos os males. E tudo isso por quê? Porque se você se supera, presta atenção, mulheres que se superam tornam-se fabulosas. E quanto mais mulheres fabulosas nesse mundo, mais pessoas fabulosas também. Porque a mulher, ela tem um papel fundamental, não somente dentro da casa dela, mas também na sociedade. A mulher educa os meninos, por exemplo. Então, para pensar. Você, superando os resquícios da codependência, sendo uma mulher de alta performance, confiante, focada, determinada, comprometida com o bem comum, para pensar o quanto de valor que você vai agregar na vida das suas crianças, educando os seus meninos e as suas meninas. Para pensar, você vai passar valores que são congruentes com o bem comum. Você, quando você se supera, você se torna uma mulher emocionalmente disponível para as suas crianças. Ou seja, quando chega ali aquela fase da adolescência, que normalmente o adolescente ele passa por vários perrengues, várias descobertas, ele tá ali naquela fase de se autoafirmar. Então, os perrengues que a criança passa, o adolescente passa na escola com os amigos, ele precisa se sentir seguro, aceito, respeitado para poder dividir com a mãe e com o pai, porque são as melhores pessoas para orientar esse adolescente. E quando uma mulher ainda não se superou, ainda está vivendo os resquícios da codependência, ela não está totalmente disponível emocionalmente para esses adolescentes. Então o que acontece? Acontece algo que aconteceu muito com os meus 2 filhos mais velhos. Quando eu era codependente, eu deixei muito a desejar com os meus filhos. Muito a desejar mesmo. A Isabela, a minha menina do meio, ela passou muitas dificuldades na escola. Muitas dificuldades.
tinha uma baixa autoestima, todos os traços de codependência também a minha filha desenvolveu. E ela passava as dificuldades lá, mas não se sentia segura para trazer para mim. Ou quando trazia para mim, eu não estava ali com a minha cabeça onde deveria estar para ajudá-la. Então a minha filha passou várias dificuldades. O meu filho mais velho também passou por muitas dificuldades na adolescência, no início da vida. E eu ali, codependente, não podia dar a assistência que meus filhos precisavam. Então meus filhos, os meus 2 filhos mais velhos, eles cresceram com dificuldades de autoestima, de autoconfiança. A Isabela foi que aconteceu tudo muito mais sério. A Isabela teve depressão, a Isabela teve inclusive episódios de querer tirar a própria vida. Então eu passei por um período muito difícil com a minha filha, tá, gente? Muito difícil. E tudo isso por quê? Não que eu me culpe, não que eu diga, não que eu fique carregando culpa de jeito nenhum. Assim como nós não devemos culpar os nossos pais, nós também não podemos nos culpar. Então assim, eu não carrego culpas, mas eu sou muito consciente de que eu não fui uma mãe disponível emocionalmente no período que eles mais precisavam, que eram os primeiros anos de vida, o Neto e a Isabela. Então eles cresceram com essas dificuldades. Mas graças a Deus, a mamãe aqui se superou, a mamãe aqui não desistiu, foi em busca de superação. E a partir da minha superação, meus filhos tiveram a chance de se superar também. Hoje, para a honra e glória do nosso Deus, tanto o Neto quanto a Isabela são pessoas assim muito bem resolvidas. Passaram todos os perrengues que tiveram que passar, mas são pessoas muito bem resolvidas hoje, graças a Deus. O Nicolas, que é o caçula, tem uma excelente autoestima, um menino que tem uma mentalidade maravilhosa. E tudo isso por quê? Porque eu me superei e me tornei uma mãe disponível emocionalmente para eles. Então é por isso que eu tô aqui diariamente, é por isso que eu tô aqui te alertando, você mulher que tá aqui me assistindo diariamente. Você me vê batendo nessa tecla da superação da codependência, do desenvolvimento da sua alta performance. Claro que eu foco em você, mas para pensar, a partir da sua superação, o quanto de valor que você vai agregar na vida dos seus filhos e até mesmo na vida do seu parceiro, se ele também abrir a mente, abrir os olhos para se superar e não se mudar. Deixa eu explicar para você aqui. É um dos bordões que eu utilizo com as minhas coaches, né? Quando vem uma coach para mim que ela tá vivendo um relacionamento difícil, ela me contrata e aí eu digo para ela: Flor, esquece divórcio agora, para de pensar em se separar agora, vamos trabalhar os 3 meses, a sua superação, colocar o foco em você. Você vai se superar, você vai desenvolver autocuidado, autoestima e todas as coisas que são relacionadas à alta performance feminina. E aí sabe o que vai acontecer, minha Flor? Quando você estiver bem com você, com clareza mental para tomar uma boa decisão, para parar de super funcionar no seu relacionamento, sabe o que vai acontecer? Ele muda ou se muda. Então eu falo muito isso para as meninas. Ele muda ou se muda. Tira o foco dos perrengues que ele te causa. Tira o foco do relacionamento amoroso. Traz o foco para você. Se supera. E conforme a sua superação, ele muda ou se muda. Graças a Deus, muitos mudam, tá? E não é aquela coisa de eu me superei e eu mudei o meu parceiro. Não é sobre isso, não é. É que quando uma pessoa se supera, uma pessoa desperta a sua fabulosidade, não tem para onde correr. Ela vai inspirar a mudança nas outras pessoas. A partir do seu movimento de melhoria, as pessoas que estão ao seu redor melhoram também. Vamos focar aqui no tema da live, porque eu tenho essa mania, né, gente? Eu falo. Vocês gostam de me ouvir assim? Às vezes eu mudo um pouco de assunto e acabo contando uma história. Enfim, mas live é isso. Eu tô aqui para dividir com vocês as minhas experiências e ajudá-las a terem os seus próprios insights de superação. Vamos entrar no tema. Como ter coragem para romper com os relacionamentos que não agregam valor à sua vida? Se você está vivendo um relacionamento sabotador, um relacionamento estressante, difícil, onde você está o tempo todo super funcionando na relação, ou seja, tendo que dar conta de tudo, se sobrecarregando e você sente que as suas forças já estão se esgotando e você não aguenta mais, você está começando a pensar em separação, porém você está cheia de medos.
Você não tem coragem de dar esse passo porque você tem medo do que as pessoas vão falar, medo de estar tomando a decisão errada, medo de que nunca mais ninguém vai te querer. Esse é um grande medo que a maioria das mulheres que estão passando por isso tem. Eu tive esse medo. Eu lembro que quando eu decidi, eu estava com 30, na verdade eu já vinha trabalhando isso na minha mente, né? Mas quando eu decidi mesmo, eu estava com 36 anos e eu tinha 3 filhos. Então um medo que ficava muito na minha cabeça era assim: ai meu Deus, quem será que vai me querer? 36 anos, 3 filhos, quem vai me querer? Então eu morria de medo de ficar sozinha pro resto da vida. Eu tinha medo também de encontrar um homem que fosse ser um padrasto ruim para os meus filhos. Eu tinha medo de as pessoas me julgarem. Eu tinha vários medos mesmo. Medo de me arrepender, medo de estar metendo os pés pelas mãos. Era uma série de medos. Se você está passando por isso, qual é o medo que tem te atormentado mais hoje em dia? Coloca aqui no comentário, tá? De repente eu estou esquecendo e de repente você agrega aqui para as outras meninas, dá o seu testemunho, falar o que você pensa, não tem problema. Então, um outro medo que eu tinha também é um medo de magoar a outra pessoa. Então são vários medos que envolvem esse momento de decisão. Você sabe que a relação não tá boa, você sabe que as coisas estão cada vez piores, não tá bom, você tá definhando, você não tá feliz. E aí todo dia você pensa em separação, todo dia você sente aquela angústia, mas os medos falam mais alto e você vai empurrando ali com a barriga, né? Vai empurrando com a barriga. Se você está vivendo isso, hoje eu vou te explicar o que você tem que fazer para você tomar uma decisão com clareza, não uma decisão do impulso, ok? Deixa eu te falar primeiro como foi que eu consegui me superar nessa fase. Eu me preparei. Eu já vinha vivendo as dificuldades do relacionamento. Estava difícil, não estava bom pra mim, não estava bom pra ele, não estava bom pros meus filhos, não estava bom pra ninguém. Só que assim, a minha história é uma história que pode ser muito diferente da sua. Eu sou uma ex-codependente, eu vivia um relacionamento que era adoecido, totalmente adoecido, não tinha paz na minha relação. Não tinha como eu continuar aquele relacionamento, eu estava carregando aquele relacionamento assim. Não eram só os medos que eu tinha, eram várias outras coisas que envolviam aquilo tudo, era muita responsabilidade e tinha também a questão de que eu amava muito a pessoa, eu amava a minha família, tinham várias questões que envolviam as minhas crenças limitantes, só que era um relacionamento que era adoecido, então ele tinha que acabar, entende? E aí como foi que eu criei coragem? Como foi que eu tomei essa coragem para dar esse passo? Eu me preparei. Como assim, Helen, tu te preparou? Eu já estava na minha fase de superação da codependência. Eu me separei com 36 anos, mas eu descobri que eu era codependente, eu tinha 30. Então, dos 30 aos 36, eu estava estudando sobre codependência, eu estava lendo tudo que eu podia. Eu fiz terapia, eu participei de vários grupos. Então, assim, foram várias coisas. Muitas coisas mesmo. E, nesse meio tempo, eu estava tentando ali fazer tudo que estava ao meu alcance para ver se eu conseguia fazer o relacionamento dar certo. Muito porque eu era codependente, mas também tinha aquela questão de a responsabilidade com a família. Para mim, família é uma coisa muito séria. Eu amo famílias, amo mesmo. Então, pesava muito para mim essa questão da família. Então, como eu estava dizendo, nesses 6 anos, foram 6 anos de aprendizado, busca e também de fazer tudo que estava ao meu alcance. Eu comecei a me superar, eu comecei a me comportar de uma forma diferente dos comportamentos codependentes. Então eu mudei, a palavra é essa, eu mudei. Eu comecei a não fazer mais as coisas que eu fazia que eram totalmente opostas a um posicionamento assertivo. Eu comecei a me posicionar de forma assertiva. Eu melhorei como ser humano, eu melhorei como esposa, eu melhorei como mãe, eu melhorei como pessoa. Eu busquei me melhorar, me superar. Se superar está relacionado a isso,
a você decidir que você vai enfrentar os seus monstros do espelho. Quais são os monstros do espelho? São as suas falhas, Flor. Você também não é perfeita. Não se engane, não é somente o outro quem precisa mudar. Então você tem que pensar nisso aí. Não se engana, minha Flor, não é só o outro quem precisa mudar. Você também precisa mudar. Tem coisas que você precisa melhorar. Você precisa assumir isso. Olhar para dentro de você e decidir: eu quero melhorar. Eu quero ser um ser humano melhor. Eu quero ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor, uma mulher que se supera. Então você vai se observar, você vai buscar autoconhecimento e você vai buscar o seu desenvolvimento pessoal. E aí você melhora, você muda para melhor, você evolui. Então esse período que você está mudando para melhor, que você está evoluindo, que você está enfrentando seus monstros do espelho, buscando ser um ser humano a cada dia 1% melhor, o que vai acontecer? Nesse período você está dando uma chance para outra pessoa também mudar, buscar as melhorias. Entende? Você não está metendo os pés pelas mãos. Você trouxe a responsabilidade para você, daquilo que cabe a você, as suas próprias melhorias, e nisso você está permitindo que a outra pessoa também busque melhorar. Quando você para, por exemplo, de fazer tudo pela outra pessoa, suprir as necessidades, fazer por ele aquilo que ele pode fazer, parar de suprir financeiramente, emocionalmente, enfim, quando você para de ficar ali fazendo tudo pelo outro, super funcionando na relação, você permite que essa pessoa arque com as consequências dos próprios erros, as consequências das atitudes impensadas. Então você está permitindo que o seu parceiro evolua, amadureça, entende? Um ser humano que não arca com as consequências das suas ações não tem como amadurecer. E o que uma mulher codependente faz? Super funciona na relação, fica ali dando conta de tudo. Quando a pessoa faz uma coisa, que no meu caso era assim, né? A pessoa fazia uma coisa errada, eu ia lá e consertava tudo. Eu ia lá e dava as desculpas para os familiares, eu ia lá e segurava as pontas das crianças, eu ia lá e ajeitava tudo. Então quando a gente faz isso, a gente pensa que está sendo boazinha, né? Eu estou sendo uma excelente esposa, eu estou sendo uma boa pessoa. Não, minha Flor. Desculpa o que eu vou te falar agora, vai doer, tá? Vai doer, segura essa. Você está sendo egoísta. Você está pensando só em suprir as suas carências, fazendo tudo pelo outro para que ele não te abandone, fazendo tudo pelo outro para que ele acredite que ele precisa de você e não vai embora, fazendo tudo pelo outro para que ele tenha a obrigação de ser grato a você. E você está impedindo a evolução dele, impedindo que ele amadureça, impedindo que ele cresça, impedindo que ele tenha a oportunidade de mudar também. Eu sei que é duro ouvir isso. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu fiquei com muita raiva, gente. Ainda era codependente, né? A codependente, ela tem uns acessos de ira, de raiva. Por quê? Porque quando algo confronta ela, ela fica muito chateada, ela não assume. É por isso que é muito difícil identificar a codependência e sair dela. Porque nós costumamos confundir a codependência com um amor em excesso. Ah, eu faço isso porque eu amo. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo tolera. O amor, não porque o amor. Desculpa, minha Flor, mas onde há obsessão, onde há adoecimento, não há o amor que vem do nosso Pai. Não há o amor genuíno. Sabe o que há? Carência, ego ferido, ego inflado. Então, nós ficamos ali suprindo todas as necessidades da outra pessoa para que ela não vá embora. Então, nós estamos pensando em quem? Em nós. Eu não posso perdê-lo. Ele não pode deixar de me amar. Ele não pode conhecer outra pessoa. E se eu me separar, se eu deixar ele livre para ele seguir a vida dele e depois ele conhecer outra e essa outra mudá-lo, nossa, eu
vou ficar muito mal. Esse era um medo que eu também tinha. Eu tinha esse medo. Vocês acreditam? É muito egoísmo, né, gente? É muito egoísmo. A pessoa não tá feliz com você, você não tá feliz com a pessoa, mas você não quer largar o osso, porque você não quer que outra pessoa pegue e tenha a chance de ser feliz. Né? Que é pesado isso, gente? Então, assim, pronto, falei, tá? Pronto, falei. Posso continuar? Posso continuar falando tudo que é pra falar? Me digam aqui. Posso continuar falando? Vocês não estão aí ficando chateadas comigo? Ninguém vai me dar um follow, não, após essa live, não, né? Alguém vai me dar um follow? Essa mulher, ela fala muita coisa que é tapa na cara. Não quero mais seguir ela, não. Vamos lá, vamos continuar. Então, minha flor, é dessa forma, tá? Você fica super funcionando lá na relação, você fica lá fazendo tudo pelo outro para não terminar, para que ele não deixe você, e aí você tá prejudicando a pessoa. No meu caso, por exemplo, eu sou uma ex-codependente e o meu parceiro, ele tinha um problema ali que eu não vou falar aqui porque eu tenho que falar da minha vida. Mas assim, o fato de eu estar lá fazendo tudo por ele, o fato de eu estar lá suprindo as necessidades dele, consertando as merdas que ele fazia, dando conta da família, dando desculpas para os familiares, o fato de eu estar ali agindo, sendo uma codependente em modo hard, fazia com que eu prejudicasse a recuperação dele. Inclusive, isso foi um dos motivos pelos quais eu decidi me separar. Pesou muito isso, sabe? Quando eu descobri que ao invés de estar fazendo bem, eu estava atrapalhando a recuperação, isso contou ponto. Uma outra coisa que contou também foram os meus filhos. Quando eu entendi que as crianças precisavam de um lar harmonioso para crescerem emocionalmente saudáveis, um lar onde elas se sentissem seguras, respeitadas, amadas, supridas, eu entendi que aquele lar não estava sendo o lar que as crianças precisavam. As crianças presenciavam muita coisa ruim. As crianças me viam chorar todos os dias, me viam triste. Eu não sei se você já me segue há muito tempo, mas aí no meu feed tem um post que eu fiz, um TBT que eu fiz, mostrando as minhas fases. E você vai ficar impressionada como eu pareço muito melhor hoje do que há 10 anos atrás. O olhar era caído, o semblante triste, eu vivia cansada porque eu não dormia, era muita preocupação, era muito estresse. Então, assim, era um semblante... Eu era uma mulher, desculpa aí, tá? Uma mulher bonita, bem vestida, bem arrumada, mas o meu semblante era triste, era caído, sabe? E, enfim, não vamos puxar para esse lado, senão vai ter gente chorando aqui, tá? Já tem aqui uma aqui que botou uma carinha de choro, mas era assim, tá? E eu sofria muito, vocês não têm ideia da dor que é quando você está no ápice da codependência, vivendo ali aquele relacionamento com uma pessoa indisponível emocionalmente, mas você não quer sair, você não consegue sair, é muito doloroso. Mas enfim, como eu falei, uma das coisas que contou muito foi eu entender que eu estava prejudicando a recuperação dele. A segunda coisa, entender que eu estava prejudicando o desenvolvimento emocional dos meus filhos. Eu já tinha prejudicado muito. Eu era aquela mãe que o meu filho mais velho, por exemplo, ele tinha que tomar o posicionamento de pai ao invés de filho, sabe? A gente não pode fazer isso com as nossas crianças. Já vou deixar aqui a dica pra vocês. Criança é criança, pai é pai, mãe é mãe, irmão é irmão. Ninguém tem que tomar o posicionamento um do outro, porque isso é muito prejudicial. Quando uma criança precisa assumir responsabilidades que ela não está preparada porque os pais são indisponíveis emocionalmente, os prejuízos que essa criança carrega para a vida dela toda são inúmeros. Ou se torna codependente ou narcisista, enfim. Vamos dar continuidade. Então, eu entendi essas duas coisas. E aí eu decidi me preparar. Então, o que você deve fazer é se preparar para que você tenha coragem de romper com os relacionamentos que não agregam valor para sua vida, que são aqueles relacionamentos sabotadores, estressantes, difíceis, complicados, relacionamentos onde você se sente
muito cansada, ou onde você se sente sendo colocada para baixo diariamente, ou onde você é constantemente traída, ou o que é pior, onde você se sente ameaçada, onde você sente que a sua vida corre risco. Para você criar coragem, você precisa se preparar. Se prepare. Traga o foco para você, foque no seu desenvolvimento pessoal. Você, mulher, foque no desenvolvimento da sua alta performance feminina, autoestima, autoconfiança, senso de autoeficácia, funcionamento otimizado, autocuidado, equilíbrio emocional, resiliência. Aprenda a se relacionar, decida se tornar uma expert em relacionamentos. Se desenvolva, sabe? E nisso você está se preparando. E como eu falei, nesse inteirinho, está permitindo que a outra pessoa tenha a oportunidade de se superar também. Ok? Depois que você se prepara, a coragem, ela surge. O medo, minha flor, esse medo, esse receio, ele existe porque você se sente perdida. Você se sente assim, meu Deus, eu não sei o que fazer, você fica em cima do muro. Um dia você entende que aquele relacionamento não está mais bom e você está decidida a separar. E aí, no outro dia, você ganha um carinho, o dia que parece que ele foi lá e decidiu te dar um carinho, aí você já esquece tudo. A codependente é assim. A codependente é assim. Tá difícil o relacionamento. Mentiras, traições, enganos, confusões, discórdia, estresse, aquela confusão, ela tá cansada, tá estressada, aí ela pensa em se separar. Mas aí um belo dia ele chega e dá o carinho que ela busca, supre as carências dela. Sabe o que acontece? Ela esquece tudo que aconteceu, esquece tudo. Mesmo ela sabendo que uma semana depois vai tudo estar como era antes. Tudo isso aí a gente tem que prestar atenção. Esse looping de um dia tá bom, um dia tá ruim, um dia eu tô feliz da vida e aí nos outros 5 eu estou no chão. Esse looping aí é como se fosse uma droga, porque gera químicas no corpo. Essa confusão que tem num relacionamento sabotador, num relacionamento difícil, ele gera uma série de coisas que a gente acaba meio que viciando. Então, para você ter essa coragem, você precisa ser realista. Primeiro passo, trazer o foco para você, seu autodesenvolvimento, desenvolver sua alta performance feminina. Segundo passo, encarar a realidade, ser realista, enxergar as coisas erradas que estão acontecendo no seu relacionamento, parar de ficar querendo achar desculpas para os comportamentos autodestrutivos do seu parceiro, parar de ficar desculpando aquilo que ele faz e que te coloca para baixo. Você precisa aprender a colocar limites. Você precisa parar de negociar os seus valores. Então, se você para de negociar os seus valores, se você começa a colocar limites nos comportamentos do outro, se você começa a realmente entender o que você merece, o que você não merece, você começa a enxergar a realidade como ela é. Você tira as lentes cor-de-rosa e começa a enxergar a realidade como ela é. E aí você vai para o terceiro passo, que é tomar uma decisão. Helen, como faz para tomar uma decisão assim 100% de certeza? Não tem como, Flor. 100% de certeza não existe. Mas existe 90%, tá? Como é que você faz para ter uma certeza de 90%? Clareza mental, lembra? Você já estava buscando a sua superação, já estava buscando ali desenvolver sua alta performance feminina, então você já tem clareza mental. A partir disso, que você começou a enxergar a realidade, aí você vai fazer uma ferramenta que eu vou te ensinar agora, rapidamente. Você tá com a caneta aí? Caneta e o papel para anotar? Essa ferramenta é uma ferramenta de coaching que chama Perdas e Ganhos. É muito simples de fazer, é muito esclarecedora e ajuda bastante na tomada de decisão. O que você vai fazer? Primeira coisa, pega um caderno, uma caneta e faz uma linha no meio da folha. Uma linha no meio e uma linha cruzando, tá? Então você vai ter 2 quadrantes em cima, 2 quadrantes embaixo. No quadrante de cima, você vai colocar me separar. Aí, coloca o título ali,
título ali, me separar. E aí você vai pensar, se eu me separar, o que eu ganho? E aí coloca na primeira coluna do quadrante de cima. Vou dar alguns exemplos aqui, baseado na minha experiência, nas experiências das coaches que eu já ajudei. Então, você ganha paz, você ganha organização financeira, porque você não está conseguindo, você vive metendo os pés pelas mãos, você vive tendo que suprir as necessidades, você vive tendo que fazer tudo sozinha, então você vai ganhar organização financeira, você vai ganhar poder resgatar os seus sonhos, você vai ganhar poder focar no seu autocuidado, você vai ganhar um lar harmonioso para os seus filhos. Então assim, você vai listando ali, tá? Não tem como eu te dizer exatamente o que você ganha, porque só você pode responder isso, tá bom? Mas você lista, coloca no mínimo 10 coisas do que você ganha. Na outra coluna do quadrante de cima ainda, você se pergunta, se eu me separar, o que é que eu perco? E aí você sai listando, o que você perde? Coloca ali tudo que você perde. Tenta achar o máximo de coisas possíveis do que você perde, ok? Então, na parte de cima você coloca, se eu me separar, o que eu ganho, o que eu perco. E aí você vai para a parte de baixo da folha do seu caderno. E você vai escrever, se eu não me separar, o que eu ganho, o que eu perco. Mas Helen, não é a mesma coisa não? Não basta fazer só a parte de cima? Não, parece que é a mesma coisa, mas não é. Quando você faz a parte de cima e a parte de baixo, você está se dando oportunidade de pensar em mais coisas, vem mais clareza para você. É uma ferramenta muito simples de ser feita e isso vai te ajudar bastante. Depois que você terminou de preencher tanto a parte de cima do se eu me separar, o que eu ganho e o que eu perco, quanto a parte de baixo, se eu não me separar, o que eu ganho e o que eu perco, aí você vai respirar fundo, fazer uma oração, colocar diante de Deus e dizer assim, Senhor, me ajuda a enxergar o que eu ainda não estou enxergando, porque o que você colocou ali é a realidade que você enfrentou. E aí você se coloca diante de Deus, minha flor. Senhor, me ajuda a enxergar o que eu ainda não estou enxergando. Por que é que realmente eu quero me separar? Essa motivação é uma motivação congruente com o bem comum? Ou eu estou com alguma motivação ainda embasada em algum tipo de sentimento egoísta, ou algum sentimento de vingança, ou algum sentimento que seja oposto àquilo que o Senhor espera de mim? Isso já não é coaching, tá, minha flor? É eu te explicando aqui a forma como eu costumo tomar as minhas decisões. Eu sou realista, eu coloco tudo na ponta do lápis, mas eu jamais dou um veredito sem antes conversar com o nosso Deus. Então converso, oro, me coloco diante dele e aí eu já tenho a clareza mental embasada naquilo que eu coloquei no papel. E agora eu estou buscando a resposta de Deus. Em seguida, o que eu faço? Eu já vou lá dizer para o fulano que eu decidi ficar ou que eu decidi me separar? Não. Aí eu vou descansar minha mente e esperar pelo menos mais um dia para eu realmente olhar ali a ferramenta, o que eu escrevi, o que é, o que não é realmente essa a decisão que eu quero? E aí você já vai estar mais calma, bem mais calma para tomar a decisão. E minha flor, a partir disso você já vai se sentir preparada. Você vai enxergar os prós e os contras, você vai conseguir pensar no longo prazo. Sabe por quê? Porque você já sabe o que você perde. Toda decisão envolve perdas e ganhos. Cada escolha envolve uma renúncia. E quando você tem clareza do que você ganha, do que você perde, é muito mais fácil você encontrar estratégias para minimizar essas perdas. Digamos que você colocou ali que você perde a segurança financeira. De repente você está num relacionamento difícil, complicado, mas que te supre financeiramente. Então você vai colocar ali, eu perco segurança financeira. Aí você já tem clareza. Você tem que pensar, o que eu posso fazer para amenizar essa perda?
O que está ao meu alcance? E aí você vai se preparar para essas perdas. Entende? Você vai ser realista, você vai ser uma mulher prática, você não vai tomar uma decisão metendo os pés pelas mãos. E nem você vai ficar ali procrastinando uma decisão que você sabe que é importante só porque você tá com medo de enfrentar a vida. Essa clareza vai te ajudar a se sentir preparada. O medo a gente vence se preparando. E a coragem vem a partir dessa sensação de eu me sinto preparada. Tá bom, minha flor? Simples assim. Simples nada, né? Não é tão simples, não é tão fácil assim. A gente precisa de coragem mesmo, precisa de ousadia. A palavra da noite, ousadia. Ouse ser feliz. Ouse entender que você merece paz. Ouse, inclusive, entender que a outra pessoa que está com você pode também não estar feliz. Você pode também estar ali impedindo a evolução dela. Pense, pondere, enxergue os prós e os contras, pense no longo prazo, seja prática, encontre solução para as perdas que você vai ter. E aí, minha flor, aí é uma questão de você marcar a data. Marque a data que você vai ter a conversa com a pessoa. Marque a data, converse, tente fazer isso da forma mais tranquila possível, busque assertividade. Claro, eu falei para vocês aqui que o primeiro passo era desenvolver a alta performance, certo? Autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Se você não pular essa etapa, e eu quero te encorajar a não pular, se você não pular essa etapa, você já estará sendo uma mulher assertiva na sua comunicação. Então você não vai chegar com a pessoa falando um monte de coisa que vai abrir gatilhos para ela ficar muito mal ou ficar muito enfurecida. Você vai ser assertiva, você vai saber falar. No mais é pedir apoio dos familiares, pedir ajuda das pessoas que você sabe que te amam e que podem te ajudar nesse momento. Conversar com as crianças, caso hajam crianças, tá bom? Mas busque seguir esse passo a passo que eu falei para que você não meta os pés pelas mãos. Se você seguir esse passo a passo que eu falei, você vai sair dessa relação como eu saí da minha. Com aquela sensação de eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu fiz tudo que eu poderia fazer. Eu lutei, eu me esforcei, eu tentei. Eu tomei uma decisão sensata. Eu tomei uma decisão baseada em fatos e não nos meus achismos, nos meus delírios da codependência. Aí sim, você estará preparada para enfrentar a próxima fase. Não pense que será fácil. Não é fácil. Todo término é difícil. E aí eu vou te falar coisas que você não deve fazer para não piorar a situação. Primeira coisa, não queira ficar amiga logo no início. Não cai nessa. É uma grande bobagem. Você tá magoada, a pessoa tá magoada. Por mais que você tomou a iniciativa, mas você vai sofrer, você vai estar sentindo falta da pessoa. E aí você corre o risco de tomar uma decisão de querer voltar sem ser isso que você quer de verdade. E aí vai ser mais difícil, é mais sofrimento para você, para as crianças, para ele. Então, não cometa o erro de querer ficar amiguinha, de querer ficar mantendo contato, de querer ficar ali, né, tipo, soltou o osso, mas tá ali de olho. Se alguém quiser pegar o osso, tu corre lá e pega de volta. Não faz isso, tá bom? O outro erro, anotei aqui. Olha só, eu tô aqui pra falar o que você precisa ouvir, mas você pode discordar de mim, tá? Não tem problema nenhum se você não concordar com o que eu vou falar agora, mas eu preciso falar. Se você for mãe, como eu era quando eu me separei, não cometa o erro de querer cair na gandaia, sabe? Agora também eu vou viver a vida que eu não vivi lá na minha juventude, ou então antes do casamento, eu vou cair na gandaia. Vou chutar o pau da barraca, vou sair de segunda a segunda, vou beber todas, vou pegar todo o dinheiro que eu tô na poupança e vou viajar, vou acabar com meu dinheiro viajando. Não comete esse erro. Não é o momento. Por 2 motivos.
Primeiro, porque seus filhos vão estar precisando muito de você. E se você decidir fazer isso, depois você vai se sentir muito mal porque você deixou desejar com eles. E o segundo é que você vai estar muito vulnerável. Muito vulnerável. Você acabou de sair de um relacionamento. Você ainda não superou totalmente os resquícios da codependência. Você está muito vulnerável. Se você for chutar o pau da barraca e querer cair na gandaia, você corre um sério risco de se envolver com o primeiro que te der um carinho ali, te passar a mão na cabeça. Entendeu? Toma cuidado, tá bom, minha flor? Toma muito cuidado. A vida não é difícil, só que a gente precisa ter a cabeça no lugar. Precisa buscar sabedoria, precisa superar as tolices da vida, precisa ter sensatez. Se você tiver sensatez, além da coragem, tiver sensatez, prudência, buscar sabedoria para sua vida, você vai conseguir viver cada coisa. Vai passar esse período mais difícil, que é ali do término, né? Você vai estar sofrendo, as crianças, tem toda uma situação. Isso vai passar. Tem calma. Vai chegar um momento que você vai... E não estou dizendo que você não pode sair com as suas amigas e se distrair. Você deve fazer isso. O que eu estou falando para você é você não exagerar. Entende? Não exagerar. Não querer... Eu fiz isso, tá? Eu tô falando pra vocês aqui coisas que eu fiz, que se eu voltar, Deus me desse a oportunidade, eu não faria de novo. Não sou hipócrita de dizer que, eu faria tudo de novo. Eu faria... Não. Com a mentalidade que eu tenho hoje, eu não faria. E é por isso que eu tô aqui te alertando, minha flor. Pessoas inteligentes aprendem com os próprios erros, mas as pessoas sábias aprendem com o erro dos outros. Então eu tô aqui me abrindo, me dispondo a te falar pra te ajudar. Tá bom? Seja sábia. Não é sobre você não poder se divertir. Você pode, mas não extrapole, tenha bom senso. Lembre, você é mãe, você tem as suas crianças. Colocar filho no mundo é uma grande responsabilidade. E muito provavelmente o seu parceiro, ele vai estar nem aí para os seus filhos. Pronto, falei também, é isso que acontece muito. Separou da mulher, parece que separou dos filhos. Vai estar nem aí para eles. Então seus filhos já vão estar com essa perda. E ainda perder mais a sua disposição emocional, então não cometa nenhum desses dois erros. Deixa eu ver o que mais. É isso. Falei bastante coisa, né? Bastante coisa. Deixa eu só recapitular. Se você está vivendo um relacionamento difícil, estressante, você está definhando ao invés de estar florescendo. Todos os dias você pensa em se separar, todos os dias, mas você não consegue dar esse passo, você não tem coragem para dar esse passo. O que você precisa fazer? Em primeiro lugar, traz o foco para você, para o seu desenvolvimento, despertar a sua máxima fabulosidade, desenvolver a sua alta performance feminina, buscar ser um ser humano melhor, buscar corrigir os seus erros, enfrentar os seus monstros do espelho, entender, cair na real que não é só o outro quem precisa mudar, que você também precisa mudar. E aí você faz isso. Conforme você está caminhando nessa melhoria, a outra pessoa, o seu parceiro, está tendo a oportunidade de melhorar também. Aí é a escolha dele. Você não tem o poder de dizer assim, muda fulano, muda. Não. Tira o foco, deixa ele, escolha dele, tá bom? Se ele decidir melhorar, pode ser. Olha só, isso acontece muito. O parceiro começa a ver a parceira melhorar, ele começa a ver que ela tá buscando, ele começa, opa, tô perdendo terreno, essa mulher não tá mais aqui na minha mãozinha não, opa, ou eu mudo ou eu vou perder essa mulher fabulosa, hein? Quem é um homem doido que quer perder uma mulher fabulosa? Aí ele começa a melhorar, ele começa a querer mudanças para a vida dele, ele começa a te modelar, ele começa, enfim, né? Mas só que isso não é uma garantia, por isso que eu não gosto de ficar falando muito. Você não tem que buscar sua superação para que o outro se supere. O outro se superar ou não é uma consequência, mas você não tem controle sobre isso. Você só tem controle sobre a sua superação, tá bom? Então esse é o primeiro passo. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai se preparar mais ainda. Já tem clareza mental, já é uma mulher de alta performance. O que você vai fazer? Você vai enfrentar a realidade.
enxergar a realidade, tirar as lentes cor-de-rosa e começar a enxergar a realidade dos comportamentos do seu parceiro que estão errados, aquilo que te magoa, aquilo que te fere, as atitudes irresponsáveis. Para de ficar dando desculpa para as coisas erradas que ele faz. Para de ficar aumentando a sua cerca. Aumentar a sua cerca é o seguinte, deixa eu te explicar rapidamente. É que eu sou cheia dos palavreados, né? É quando você não tem clareza para colocar limites. Sabe o que você faz? Você coloca um limite hoje, por exemplo. Olha, fulano, eu te perdoei hoje, mas se tu fizer tal coisa, eu não vou te perdoar. Eu pego minhas coisas e vou embora. Aí sabe o que acontece? Aí o fulano vai lá e faz aquela tal coisa. Aí você aumenta a sua cerca, não vai embora, aumenta o seu limite. Ao invés de dar o basta, aumenta o seu limite. Então não faça isso, enfrente as coisas, enfrente a realidade, enxergue as coisas que estão erradas, comece a ver as coisas, seja mais realista, seja prática. Isso vai te dar força, coragem e o entendimento para você tomar a decisão, que é o terceiro passo. Você vai para a decisão. Na hora da decisão, você faz a ferramenta perdas e ganhos, que eu já expliquei. E aí, minha flor, a partir disso, marca a data para conversa, uma conversa assertiva. Vai lá, tenta fazer da melhor forma possível e se supera. É assim que a gente consegue coragem. Coragem a gente consegue se preparando. O medo a gente vem se enfrentando, se preparando e enfrentando. E aí, minha flor, entenda que você tem todo o direito de ser feliz. Deus não te fez para passar uma vida difícil, uma vida estressante. Deus não te criou para você ser uma pessoa que definha. Deus te criou para florescer, florescer. Todos os dias florescer, agregar valor para a humanidade. Não tem como você agregar valor para a humanidade se você não estiver bem com você. E os nossos relacionamentos influenciam muito no nosso bem-estar. Por mais que você seja uma mulher bem resolvida, se bem que uma mulher resolvida ela não fica em relacionamentos difíceis, porque quando ela desenvolve o funcionamento otimizado, ela se torna uma mulher de alta performance, ela não fica com uma pessoa que coloca ela para baixo e também não fica com uma pessoa que seja mandona ou que, enfim, uma mulher de alta performance, uma mulher que já se superou, ela não consegue mais tolerar abuso, porque ela tem uma boa autoestima, ela sabe o que ela merece. E aí ela não atrai mais parceiros assim. Agora, meninas, eu vou trazer esses mesmos pontos rapidamente para os outros relacionamentos. Relacionamento no trabalho, por exemplo, com seus colegas de trabalho. Digamos que você está lá no seu trabalho focada, querendo crescer, querendo fazer tudo certo, sendo fiel aos seus valores, mas tem ali uma pessoa que só quer te derrubar, que às vezes se finge ser tua amiga, mas só quer te derrubar, e você gosta muito dessa pessoa, poxa, não queria se afastar dessa pessoa. Mas você percebe que é importante, porque se você não se afastar, essa pessoa acaba atrapalhando o seu crescimento profissional, tira o teu foco, te deixa mal. Como que você faz para criar coragem de romper essa relação? Não é sobre tirar a pessoa da sua vida, é sobre você se libertar emocionalmente. Entende? Olha para essa pessoa e compreende que é uma pessoa que não está bem com ela. Não está bem com ela. Pessoas que não estão bem consigo mesmas, elas não conseguem preservar os valores que regem o bem comum. Então você começa a se desvencilhar emocionalmente. Fale, mas fale menos. Trate bem, seja educada, entende? Mas emocionalmente vá começando a entender que essa pessoa não está bem com ela e que você não consegue fazer com que ela mude, tá bom? Relacionamentos familiares é bem parecido. Não tem como a gente dizer assim, a minha mãe impede o meu crescimento pessoal, eu vou cortar minha mãe da minha vida. Não existe isso. Não existe. Eu recebi muitos pedidos de ajuda de mulheres que dizem que a mãe ou o pai estão atrapalhando a vida delas, por exemplo, tendo comportamentos narcisistas. Aí uma coisa que eu costumo dizer é: honrar pai e mãe é um princípio, né? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias na terra. Então, assim, você que é uma pessoa mais evoluída, você que é uma pessoa que está buscando desenvolvimento pessoal, que está buscando conexão com o Criador, que está buscando ser um ser humano melhor a cada dia, seja a luz para a vida dos seus pais. Não é dando lição de moral, não é querendo fazê-los mudar, é dando amor. Amor. Ame sua mãe, ame seu pai, evite confronto. Não fique também super funcionando.
deixando de estar bem com você para fazer tudo por eles de uma forma adoecida. Você tem que saber colocar os limites entre o dar e o receber. Mas lembre-se, filho precisa honrar pai e mãe, porque isso é um princípio, é um mandamento, é uma ordem de Deus. Não se troca com seus pais, ame seus pais. Ah, mas toda vez que eu vou lá na casa da minha mãe, a minha mãe só me coloca para baixo, ela só fala coisas ruins, eu chego lá tão feliz, eu tento, Helen, mas quando eu saio de lá eu sempre saio muito mal. Minha flor, você pode até diminuir as idas lá, por um tempo, mas entre numa campanha de oração, faz um propósito de oração, e antes de ir lá para a casa da sua mãe, ore. Senhor, eu entendo que a minha mãe passou muitas dificuldades, eu entendo que ela precisa melhorar muita coisa, eu como filho eu quero honrá-la, me ajude a honrá-la, me ajude a amá-la. Eu não quero ser uma filha que fala mal da mãe, que pensa coisas ruins da mãe ou do pai. E aí você chega lá, cumpre o seu papel de filha, dá amor para sua mãe. Lembra, pessoas feridas ferem pessoas. Talvez sua mãe, ela carregue muito rancor no coração, muitas coisas ruins que ela passou e ela carrega. Ah, Helen, mas a pessoa carregar coisa ruim, isso não dá o direito nela de querer fazer coisas que ferem as outras. Sim, minha flor, é verdade, você tem toda a razão. Mas é sua mãe. Claro que você não tem que permitir que ela fique te colocando para baixo, mas a forma que você tem de não permitir é orando por ela, fazendo seu papel de filha, dando amor, não criando confrontos, brigas, sendo a filha que ela precisa, dando amor. Não super funcionando. Lembre-se, sempre tem que ter justiça no relacionamento. Sempre justiça, equilíbrio. Tá bom? Eu faço o que eu posso. Pense assim, eu vou fazer o que eu posso pela minha mãe e pelo meu pai. Eu não posso fazer aquilo que não está ao meu alcance. Eu não posso super funcionar porque senão eu me prejudico. Se eu me prejudicar, o meu bem-estar fica... A minha saúde emocional fica prejudicada. E aí eu não vou poder ser bênção para minha mãe. Tá? Pensa por esse lado. Mas é isso. E no mais, pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas fabulosas fazem o quê? Iluminam o mundo. Pessoas fabulosas, onde elas chegam, elas iluminam. Elas sorriem. Elas não ficam com picuinha, com tolice, querendo saber das fofocas, trazendo para o lado pessoal o posicionamento das outras pessoas. Sabe por quê? Porque pessoas fabulosas compreendem quem elas são na fila do pão. Eu sei quem eu sou, tenho autoconhecimento, eu conheço meus valores, eu conheço meus pontos fortes, também conheço meus pontos fracos, eu sei que eu também, eu tenho os meus vacilos, eu tenho meus erros, minhas falhas. Isso não me diminui e as minhas qualidades não me colocam acima de ninguém também, eu tenho que ter humildade. Tudo isso, sabe, vai girando chaves na tua mente, a mentalidade, minha flor, mentalidade. Vocês gostaram, gente? Coloca aqui pra mim, me incentiva também, eu também preciso, tá? Claro que eu me automotivo, eu vivo a minha missão, mas quando vocês compartilham meus conteúdos, quando vocês deixam um comentário nos meus posts, gente, eu tô numa fase de gerar muito conteúdo, né? Então a gente tá fazendo 3 postagens por dia, vocês precisam prestigiar isso para me ajudar. Vai lá, deixa comentário, coloca para seguir primeiro aí, coloca as notificações, me ajuda, me incentiva, tá bom? Se eu agrego valor para sua vida, se o meu conteúdo agrega valor para sua vida, me ajuda a agregar valor na vida das outras pessoas também. Cada vez que você deixa um comentário numa postagem, você tá me ajudando, porque aí o post chega para mais pessoas. Cada vez que você salva, que você curte, que você compartilha, você tá me ajudando. E eu sou muito grata por isso. Espero do fundo do meu coração estar contribuindo com a sua superação e com o alcance do seu sucesso. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau!